Muito bem, ainda no âmbito de dia de museus, tem a oportunidade de falar ali com nós na show da manhã, com o Claudino Ramos, que é diretor de Monumentos e Sítios, para me perceber também um bocadinho de como é que está a ser celebrado essa data e perceber também, a nível de Cabo Verde, riquezas que não tem e a nível museológico, modo que ele é salvaguardado e garantido também uma pessoa que tem acesso a ele de forma a aumentar seu conhecimento e percebe património que não tem a nível nacional. Agora, Claudino, obrigado mais uma vez por estar conosco na show da manhã e gentilmente cede esse tempo para ajudar a perceber essa questão e entende também o que pode ser feito para a valorização de património. Tem alguém que está defende e alguns especialistas, inclusive, publica que ela está falando, mas uma das formas de valorizar património passa para conhecimento de o que é sentido daquele património, só a partir daí a pessoa está conseguindo dar devido à importância. Nunca sabe se o senhor está partilha de mesma opinião ou se o senhor tem uma visão diferente nesse conceito. Bom dia, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Disse ali para partilhar, de facto, aquele que é a nossa perspectiva para comemorar que hoje esse manhã sabe, que é 18 de maio, que é Dia Internacional dos Museus, que é uma data que foi instituída desde 1977, com o objetivo, sobretudo, de encorajar Estados, países, de facto, refletir, mas museus têm um grande contributo para dar para o desenvolvimento. Tanto é que nós não estamos celebrando com várias atividades. Hoje, por exemplo, o Momento Alto é lá na Tarrafal, onde que não tem várias atividades, sabe, de cor a nível mesmo nacional, com museus que não têm espalhados para outras ilhas, e atividades sabadadas e conversas abertas, exposições, palestras, visita de estudo, com o objetivo, sobretudo, que também é alinhado com aquele que eu acabo de falar muito bem, que é para despertar, sobretudo, a necessidade da comunidade de apropriar do património. E para apropriar do património, que museus é um daqueles lugares onde que tem aquela grande importância de salvaguarda e memória do povo cabo-verdiano, em particular, e é preciso conche. É preciso concha, é preciso estudo, é preciso de investigação. E então a missão maior do IPC nessa matéria ali é continua, tem incentivo e encorajamento para investigação e trabalho em estreita parceria com a comunidade, sobretudo, e escolas também. Uhum. E a hora que nos via, celebração do Dia Mundial do Museu, na perspectiva de criar um interesse na juventude, na camada estudantil, e não tem estrutura, não tem políticas e medidas ou ferramentas que te favorecem, por exemplo, que essa geração ganhe interesse e começa desde cedo a perceber me pode vestir camisola cultural, camisola da identidade de seu país e de seu povo? Conhecimento é um processo contínuo. Então, é também, e para o molde daquela vez, precisa de uma geração, né? E o que me pode falar, enquanto técnico que está diariamente nessa lida ali, é que, ao longo dos tempos, tem sábado a fazer um trabalho na medida do possível, porque você prioridades às vezes do país é teu, mas dentro daquela área ali tem estado criados, por exemplo, várias estruturas de museus. Hoje só o Ministério da Cultura tem cerca de 10 museus, que já é muito bom, e não tem projeto super interessante pesando de criar mais museus e centros interpretativos, que é como forma para massificar aquela estrutura ali e à volta desse cria programas de educação patrimonial e programas de alfabetização, sobretudo cultural, que está resumindo na educação patrimonial e no tem estado até hoje tem sido uma evolução constante nesse aspecto. Cada vez mais tem mais demanda, por exemplo, de escola que procura nos espaços de museus e Cidade Velha, que é um sítio histórico para apropriar mais de conhecimento que essa volta dando uma atenção especial à Cidade Velha, que é uma das principais referências que não tem a hora que não fala de património material a nível nacional, que é um daqueles também que a hora que nos espia ser reconhecimento internacional acaba para dar uma maior projeção. E nesse momento o Lindsay tem sido feito o seu trabalho de recuperação e preservação do que existe. E nesse momento, onde que essa chamada de atenção é sobretudo para a questão de capela de Nossa Senhora Conceição, onde que a maioria de empenho ou esforço feito nesse momento é no sentido de recuperar, porque tem um interesse e pode ser também rentabilizado e transformado numa fonte de rendimento até para a comunidade e valorização da comunidade. E como é que está a evolução de todo o trabalho em torno daquela capela? Isso é interessante. Ele está enquadrado dentro de aquele que tem a ver com a política de preservação do património cultural, que promove investigação e propõe a disposição de comunidade e sociedade civil. Ele é naquela capela, até antes de 2005, ele é aquele lugar basicamente era um campo de agricultura,
Então, no âmbito de uma parceria junto com universidades de Inglaterra, que fazia o trabalho de escavação entre 2005 a 2015, essa vista daquela estrutura. Ou seja, nesse momento não tem um financiamento assegurado que é para essa valorização, onde que te permite, sobretudo, aquele que não acaba de falar, património, primeiro momento, cuida dele para a questão da identidade, mas a volta dele também pode promover riqueza. E a volta daquela ruína de Conceição lá, nós também temos também outra estrutura que nos trabalha para essa valorização, que no fundo é para bem culminar com a criação de um roteiro turístico, por exemplo, à volta dos monumentos religiosos, onde que tem mais oferta para oferecer turista à cidade velha, tem mais condições de obrigar permanência na cidade velha, que é onde que é grande ainda fragilidade que não tem, porque tem uma oferta. Se você tem uma oferta, você fazer uma passeata de 1 hora, ok, já você de caminho também. Mas se você conseguir ter mais oferta, mais diversificação de produto turístico, você faz com que isso permaneça lá. Então, é nessa lógica ali que você consegue ligar património e desenvolvimento. Agora, o museu pressupõe e tem uma estrutura, um espaço onde você tem lá depositado e artefactos ou alguns outros elementos que acaba para contar a história de um determinado país ou de um determinado momento de um povo, de uma vida de um povo. Agora, na Cabo Verde, a hora que no bem nos museu, e sensação que me fica com ele pode ser errado também com a leitura e percepção, é mas não tem pouco artefactos nos museus. A hora que nos espia, por exemplo, em tempos atrás, e mídia presencial, e já teve casos, inclusive, que outras pessoas denunciam publicamente na internet, estava no museu porque tem um funcionário para atender, porque tem alguém chanfla e na porta percebeu, e tem situações até caricatas de museus está porta fechada no horário do expediente, e turistas está chega de surpresa, entre aspas, que o navio cruzeiro está chega lá, está ficar na porta, porque está conseguir entrar porque o funcionário teve que sair ou ainda que chega. Então, que esse tipo de situação lhe pode espelhar algum amadorismo na gestão de património e também nos museus. É capa ponta dedo para no sentido de perceptivo, mas é coisas que está marca nosso percurso e que hora que nos espia. Valor patrimonial que não tem, nunca pode, você tem esse tipo de atitude ali. E nesse momento ali, é, de certa forma, para desafiar e nosso convidado, no sentido de explicar o que é a realidade atual dentro daquele que é acompanhamento que está fazendo. A realidade atual é que no Tensal está a fazer um progresso contínuo. Tem, por exemplo, desde 2021, que é aprovado a lei regime jurídico dos museus, que basicamente regula criações e tudo o que tem a ver com a política dos museus. E o que você acaba de falar, às vezes, não sabendo está ouvir de certa forma, é que ainda continua a questões, por exemplo, de recursos humanos, continua a ser um desafio extremamente grande dos museus para poder fazer funcionem plenamente, mas atualmente, por exemplo, por forma tudo museus sobretudo que estão na tutela do Estado, nesse caso do IPC, e funciona de segunda a segunda, e num horário de 8 a 6, que é sobretudo para tentar resolver aquela demanda que tem estado surge, por exemplo, de houve casos sim que museus, por exemplo, que funcionava fim de semana, porque às vezes funcionário é funcionário público, e aquele fim de semana às vezes há que cria, sim, exatamente, há que cria uma negociação, mas aquela de pode já ser resolvido. E as perspectivas de museus e questão de património, se vamos falar da repetiu, ele é sempre contínuo. É sempre contínuo porque criações de museus às vezes nem sempre é fácil, e próprio todo o processo da investigação da recolha requer recursos financeiros, técnicos, mas estou otimista porque nos tem um projeto super interessante que é a criação, por exemplo, de museus acessíveis, que não começa com a experiência piloto no Museu de Campo de Concentração e Etnográfico da Praia, porque esse é o museu que é mais visitado a nível de Cabo Verde, que é questão de melhorar a acessibilidade na vertente físico, mas também do próprio conteúdo museográfico que está lá dentro, que é para tornar mais atrativo. E que é possível levar para o museu? Se não compara com o Egito, até um sarcófago botacha na museus no Egito. Mas na Cabo Verde, que tipo de estrutura ou artefactos que é possível ter no museu dentro de nossas condições e possibilidades? Se você falar que existe museu para país pobre, não é um país de risco. Existem museus para perpetuar a memória de um povo, e pode ter museus de toda forma, até de comunicação social pode ter alguns museus. Tem museu, por exemplo, de etnográfico da praia, que basicamente resgata a vivência do povo cabo-verdiano. Então é questão de perceber museu, que conceitualização... O conceito do museu, percebe o conceito do museu e a finalidade que quer atingir com aquele museu. Porque ele é uma instituição, que próprio como define, é uma instituição permanente,
ao serviço do desenvolvimento e que tem fins lucrativos e que se grande missão é, sobretudo, investiga, divulga e põe à disposição, sobretudo, para a questão da educação e desenvolvimento. Então, tudo depende do conceito do alinhamento do museu. Agora, que nos vê no Museu Etnográfico e tem elementos que podem estar ainda em estudo e preservação ou recuperação que pode ser depositado, ou nesse momento aquele que não tem é aquele que existe? Não, há mais, porque a ideia, o Museu Etnográfico, a lógica é pensar na, digamos assim, um museu nacional. Tem espólios de várias ilhas, mas há necessidade de fazer sempre aquele trabalho contínuo. Por exemplo, trabalho de inventariação, trabalho de recolha, porque ainda o Museu Etnográfico da Praia que até espelha, de facto, aquele que deveria ser, digamos, um museu, digamos, nacional, por exemplo, que não tem necessidade de ter um museu mesmo a nível nacional que te representa, que é aquele que é a ideia do Museu Etnográfico da Praia, ser um museu que te representa a vivência do povo cabo-verdiano, que é essa grande missão. Se você vai para lá, sabe se hoje aqueles espólios que sei lá, muito de certamente te lembrou vivências de nossos avós, que, por exemplo, vêm de campo, e etc. Exato. Tem muito tipo de museu, desde que é de arte, museu especificamente de música ou de etnográfico, ou outros tipos de disciplinas, se chamam de disciplinas. A nível de Cabo Verde, que tipo de museu que não tem instituído? Não tem, sobretudo, ela de Ministério da Cultura, nesse momento tem cerca de 10 museus. Tem o Museu de Tabanca, que no estudo sabe qual que é a história da Tabanca, tem o Museu Etnográfico da Praia, tem o Museu de Arqueologia, que é um museu super interessante, que nesse momento nós também trabalha um projeto... É centralizado na capital do país ou está distribuído a nível nacional? Está distribuído a nível de ilhas, a nível nacional. Sim. Tem o Museu de Norberto Tavares, que nesse momento está numa fase de reestruturação, sobretudo do conceito museográfico, para ser mais apelativo para visitantes. E tem o Museu de Campo Concentração, que é um museu super interessante, que hoje é mais visitado. Hoje é mais visitado e acolhe também aquele que é dia alto de aquele evento de comemoração do Dia dos Museus. E por hora, os colegas estão no evento, não com conversa, que é um momento alto, que é com conversa aberta sobre a importância do campo de concentração na perpetua questão da memória de presos. Mesmo que nunca puder falar tudo ao tempo que está ajudando também, ainda gostaria de saber a celebração dos anos é dividida de que forma e em termos de programação que o IPC está envolvido nele ou se está promove para a marca e esse dia de museu? No traço geral, tem várias atividades, que trabalham de conversas abertas, palestras e visitas aos museus, que hoje, por exemplo, é gratuito para todo quem quer. Mas o momento alto é, sobretudo, aquele que acaba de falar, o poder do Museu do Campo de Concentração do Tarrafal na revitalização da memória e da luta da libertação. Que ele é um de que momento alto, não tem também a assinatura de um protocolo com a Atlas, a Associação Literária de Tarrafal, tem o lançamento de um prêmio literário também, que é a questão para incentivar, a questão da produção, tudo à volta de campo de concentração. Ou seja, não tem também atividade descentralizada naqueles museus que se foi a nível de ilha. Tem atividades que decorrem na Ilha do Sal, tem na Tarrafal, se acaba de Flau, e na praia também, visitas, etc. Só eu queria perceber, antes de não termina, já que ele é nas últimas perguntas, como é que é feito seleção de estilos ou conceitos de museu que é criado? Por exemplo, não tem museus muito específicos, não tem museus de dimensão e de chanfle de perspectiva nacional, uma hora que nos espia tudo que as áreas cultural, etnográfico e que os outros, e como é que é selecionado o que é prioritário ou o que é importante abrir ou criar ou preservar já? Que ela tem que ser alinhado com aquele que é a nossa grande missão, que é do Instituto de Patrimônio Cultural. Nossa missão maior, nosso atributo, assim, digamos, é salvaguarda de tudo aquilo que é a identidade do povo cabo-verdiano. Então, tudo aquilo que está ligado a isso, se tem como de resgatar a partir de uma estrutura do museu, que é um espaço físico, é uma mais-valia. Por exemplo, na Cidade Velha, tem um museu enquanto um espaço físico, mas tem um museu ao ar livre, ar aberto, digamos assim. Que quer, por exemplo, criar conteúdo na cada um de que e toda a localidade acaba sendo um museu, de certa Exatamente. forma. E ele que limita a criação do museu é que a sua responsabilidade do IPC, nesse caso, a sociedade civil também pode propor a criação de museu. Tem um museu, por exemplo, que é câmaras municipais, que cria, tem museus que de sociedade civil, digamos assim. Qualquer um pode criar um projeto e IPC está daquele sempre aquele aporte técnico. Muito bem. Eu te agradeço o tempo, mais uma vez, de estar ali com nós na show da manhã, Claudino Ramos, que está ali em representação de IPC e que ajudando entende também o que ser celebrado dia de museus, sendo que Cabo Verde é um museu, pode falar enquanto país, e tem-se potencial de ser transformado numa plataforma para dinamização de turismo cultural ou turismo em torno de museus. Obrigado pelo tempo mais uma vez. Obrigado, nós que te agradecemos. Para nós é um gosto. Ora, praticamente não vai para Santiago. É aquela que nos espia gosta, Alberto.
Santiago Norte, no Beira.